Boa noite a todos. A paz do Cristo nos acompanhe. Acho que eu nunca vi a casa tão vazia. O frio está realmente arrebatador hoje. Como eu estava conversando agora no começo, eu tentarei ser o mais breve possível. Vou tentar não me alongar em reflexões desnecessárias para que os senhores e senhoras possam retornar com o que realmente é importante para seus lares de maneira tranquila. A nossa reflexão da noite, ela é intitulada, como foi anunciado, Espiritismo e Cristianismo, e a minha proposta é refletir quais são os fatos que de fato vinculam o Espiritismo e o Cristianismo. Ou seja, eu, na minha caminhada como espírita, eu já ouvi e já li as mais diversas afirmações a respeito desse vínculo. Existem pessoas que dizem que o Espiritismo é uma religião cristã. Outras pessoas dizem que o Espiritismo nem sequer é uma religião. Eu já li, por exemplo, num artigo, que o Espiritismo ele simplesmente continha os ensinos cristãos, porque ele surge na Terra numa época em que o Ocidente era marcado pela dominação do cristianismo. Outros dizem que isso não tem nada a ver. Qual é, então, de fato, o vínculo que Kardec e os Espíritos da Codificação estabelecem entre essa doutrina e a doutrina do Cristo? E o que é interessante é que, conforme eu fui fazendo essa reflexão e montando a proposta de exposição que eu trago para vocês hoje, eu percebi que para chegarmos até lá, até o ponto de compreendermos de maneira clara, bastante simples, como se dá essa vinculação, nós precisamos compreender tantas outras coisas que, assim como o vínculo entre Espiritismo e Cristianismo, parece claro para nós, mas quando nós nos debruçamos para tentar realmente explicar de uma maneira direta do que se trata, nós percebemos que não está tão claro assim. Então, por exemplo, se uma pessoa nos pergunta o que é Espiritismo, de que maneira nós respondemos? Será que é tão simples assim responder? Porque nós podemos dizer uma religião. Aí a pessoa pergunta, igual ao catolicismo? Aí você diz, não é bem assim. Ou as pessoas podem perguntar, o que é o Espiritismo? Você dizer, é uma ciência. E elas vão perguntar, igual química? Não é bem assim. Então, o que é o Espiritismo? Não é? E existem outras questões também. Por exemplo, quando nós estudamos a questão dos milagres, das predições, existem várias coisas que para nós parecem claras. Por exemplo, não há milagres. Mas quando nós vamos ler alguns fatos, qual que é a explicação? Então, o Espiritismo ele tem, de fato, uma base racional sólida para tudo. Mas muitas vezes, por falta de curiosidade ou por não ter aparecido no nosso caminho a necessidade de nós destrincharmos esses nós acabamos não parando para pensar nisso. Uma outra, por exemplo, que nós discutiremos à noite nós acreditamos que o Espiritismo, e eu já comentei isso numa outra palestra, é o Consolador prometido. Por quê? O Espiritismo e não o protestantismo, ou, não sei, a Igreja Universal do Reino de Deus, ou qualquer uma outra. Por que é gente? Então, essa reflexão a respeito da vinculação entre o Espiritismo e o Cristianismo, ela também servirá para que a gente reflita um pouco a respeito dessas nossas certezas, que não são tão certas assim. Mas para começar então, antes de estabelecer esse vínculo entre Espiritismo e Cristianismo, eu acho que é importante a gente ter uma noção exata do que é de fato o Espiritismo, para que a gente consiga, em um primeiro momento, separar as duas coisas, colocá-las cada qual em seu lugar, para depois tentar estabelecer um vínculo, se é que há um vínculo. Nesse livro, chamado O que é o Espiritismo, que as pessoas cometem um grave engano de imaginarem que é um livro para quem não conhece Espiritismo, quando na verdade Kardec coloca aqui informações que só estão aqui. Ou seja, se você não lê esse livro,
você fica privado de informações que não estão nem na revista espírita. Então não é simplesmente um livro para iniciantes, embora seja o livro mais recomendado para iniciantes, ele serve para todos nós. Nesse livro, no preâmbulo, Kardec, ele no finalzinho diz o seguinte: para responder desde já, sumariamente, a pergunta formulada no título deste opúsculo, o que é o Espiritismo, imaginem que tem uma interrogação aqui, diremos que, abre aspas, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, ao mesmo tempo. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Mais adiante, no parágrafo seguinte, ele diz o seguinte: podemos defini-lo assim, 2 pontos. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Não tem religião aqui, né? Não sei se vocês perceberam. E aí vem aquela pergunta: e o tal do tríplice aspecto? Cadê a religião nessa história? Porque não há menção nenhuma, correto? Ou a menos que vocês tenham percebido enquanto eu lia, mas eu não encontrei. E a verdade é que nós não encontramos em nenhum lugar a afirmativa Espiritismo é religião sem ressalvas. Mas, com ressalvas, nós encontramos. E esse texto em que Kardec traz essa ideia de Espiritismo como religião, nós encontramos na Revista Espírita, numa transcrição de uma fala que ele faz na sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos. É como se fosse um Dia dos Finados, e tinha lá um evento, e Kardec ele faz uma fala. Ele fala de várias coisas, e em determinado momento ele responde a essa questão se o Espiritismo era ou não era uma religião. E ele diz o seguinte: uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, que são as próprias leis da natureza. O que Kardec quer dizer aqui? O Espiritismo, como ele mesmo diz, surge como ciência. E o que essa ciência atesta? A realidade do Espírito. O objetivo de estudo da doutrina espírita é um e apenas um, o Espírito. E ele investiga com propriedade, como disse ali, e nós lemos há pouco, a natureza, a origem e o destino, que são aquelas perguntas antigas que a filosofia nos faz: quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e também a relação dos espíritos conosco, que é basicamente condensada no que nós conhecemos como fenômeno mediúnico. A partir do momento que o Espiritismo atesta de maneira experimental, pois é uma ciência prática de observação, inclusive se vocês pegarem o livro dos médiuns e lerem lá naquela primeira página, aquela que a gente pula, que tem o título do livro, lá em cima está escrito Espiritismo Experimental. Por quê? Porque aquele livro é um manual de prática da ciência espírita. Alguém já viu nas universidades ou nas empresas as pessoas fazerem ciência sem lerem os manuais e os livros teóricos daquelas ciências? Alguém já viu professores deixarem os alunos irem até o laboratório de química, mexer
com elementos perigosos, sem que eles tenham uma noção claríssima do que são aqueles elementos? Que eu saiba, não acontece. E se acontece, geralmente acaba mal. No entanto, nós temos, no movimento espírita, diversas pessoas que se lançam à prática mediúnica sem lerem o manual básico. Mas esse é apenas um parênteses. O que é importante para nós, nessa reflexão, é que, a partir do momento que o Espiritismo como ciência atesta a realidade do Espírito e a sua relação conosco, surge naturalmente daí uma filosofia. Porque questões como de onde viemos, para onde vamos, o que devemos fazer para alcançarmos a felicidade, entre tantas outras, estão no ramo da filosofia. E é por isso que Kardec vai dizer então que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência e uma filosofia. Até porque, como eu também comentei antes, elas se relacionam, certo? Da mesma maneira que a filosofia espírita, ela depende da ciência, a ciência também depende da filosofia. Se vocês leem, por exemplo, no livro de André Luiz, que existem espíritos que têm a possibilidade de viajarem na velocidade do pensamento, e outros que praticamente rastejam. E eles explicam lá, por exemplo, sobre a densidade do perispírito, informações técnicas. O que define a qualidade do perispírito? A moral. E onde está o ensino moral para que esse espírito se depure? Na filosofia. Então, elas estão relacionadas. No entanto, existe aqui um novo aspecto que Kardec traz, que é o da religião. E onde surge esse aspecto? A partir do momento em que o Espiritismo ele deixa de ser apenas uma teoria e ele entra em contato com o ser humano, criando esses vínculos. Eu lembro uma vez, num grupo de estudo, nós comentávamos sobre a questão e um irmão fez uma relação muito feliz, na minha opinião, sobre a religião espírita, sobre esse ponto de vista de Kardec, e a alma. Porque vocês sabem, espírito e alma são, na teoria, a mesma coisa. Kardec usa o termo alma, na maioria das vezes, não sempre, com um significado, no entanto, mais específico, que é do espírito quando encarnado. Certo? Então, o espírito e a alma são a mesma coisa, mas o termo alma, ele tenta reservar para falar do espírito encarnado. Ora, com o espiritismo e a sua afeição religiosa acontece praticamente a mesma coisa. Como teoria, quando nós olhamos no livro, isolado, no vácuo, espiritismo é, senão, ciência e filosofia. Mas a partir do momento em que nós o incorporamos em nossas vidas e através dessa realidade que atesta, essa base sólida sobre a qual nós fundamos os laços de sociedade, a partir do momento em que nós vivemos espiritismo, aí, quando ele encarna na sociedade, ele se torna uma religião. Mas não uma religião como as tradicionais. Kardec, no parágrafo seguinte, faz o seguinte apontamento. Por que então temos declarado que o espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. O que é religião para nós? Hierarquia sacerdotal, práticas de culto exteriores, missa, bênção, hóstia, etc. Sacerdócio, ritos, ainda que sagrados, e assim por diante. O espiritismo não tem nada disso. Então, quando nós falamos que o espiritismo ele é uma religião, nós podemos falá-lo sem tranquilidade. Quando lá o censo bater na casa de vocês, não se preocupem. Digam, até para a gente ter uma ideia do número. Se a gente está crescendo, diminuindo, é importante. Digam, sou espírita, não há problema nenhum. Mas quando nós tivermos essas discussões mais refinadas, ou quando nós formos tentar entender o que Kardec quer dizer por religião, é importante que nós façamos uma diferença. E é importante também que nós expliquemos, divulguemos essa diferença, porque
Se não acontece com vocês, poderá acontecer com o filho de vocês, por exemplo. E é algo que, na minha opinião, caracteriza a grande fuga, a grande evasão que há dos jovens no movimento espírita. Pelo menos em Joinville aconteceu isso. Eu frequentei a evangelização. Na época da juventude eu debandei e todos debandaram comigo. Não ficou ninguém. Mas eu voltei e a maioria não voltou. Por quê? Eu não sei o caso de cada um, mas o que acontece naquele momento é que, especialmente na faculdade, ou quando nós nos tornamos, entre aspas, independentes, nós entramos em contato com o ideário materialista, dos prazeres, das explicações racionais. E quando nós não temos uma visão clara do que é espiritismo, esses jovens tendem a jogar o espiritismo na mesma cesta. Então, tudo que é religião é besteira, tudo que é religião é errado, tudo que é religião é dogmático, tudo que é religião não faz sentido. Um jovem vai para a faculdade e lê Nietzsche. E Nietzsche diz que nenhuma religião presta. Só que se ele já tiver uma ideia mais ou menos clara disso aqui, ele vai entender que as religiões que são criticadas são as eclesiásticas. Nesse caso específico, apenas para traçar um exemplo, Nietzsche, ele deixa de fora o budismo, por exemplo. Porque ele diz, budismo não é religião. E o mesmo poderia dizer ele se conhecesse espiritismo. Espiritismo não é religião. Por quê? Porque o que ele ataca? E outros também atacam? A forma. A forma que diz Kardec, o espiritismo não tem. Entendemos o que é o espiritismo. Ciência, filosofia e, com ressalvas, religião. Aí vem a pergunta seguinte: ok, sendo uma religião ou uma filosofia, é ele cristão? Nós podemos dizer que o espiritismo é cristão? E para responder essa pergunta, eu também volto à gênese do espiritismo, não o livro, mas o início da sua história, para refletir a respeito de um aspecto do seu surgimento. Nós sabemos que o espiritismo, como doutrina, ele surge no momento do lançamento de O Livro dos Espíritos. Antes dessa publicação, o próprio termo espiritismo não existia. Kardec cria a palavra para diferenciar daquelas que já estavam sendo utilizadas e tinham outros significados, por exemplo, espiritualismo. No entanto, até esse momento, muita coisa aconteceu. Kardec, por exemplo, passou alguns anos fazendo seus experimentos, seus estudos, até lançar a primeira edição de Livro dos Espíritos. Mas, retrocedendo ali 7, 8 anos, talvez até um pouco mais, nós encontramos nesse período de 10, 20 anos, algo bastante específico na história da humanidade, que é o que Arthur Conan Doyle, aquele autor do Sherlock Holmes, que, se vocês não sabem, era espírita, e quando ele para de escrever Sherlock Holmes, ele começa a se dedicar a investigar as questões espirituais, num livro chamado A História do Espiritualismo, que às vezes é traduzido erroneamente como História do Espiritismo. Ele diz que o que acontece de diferente nesse momento é uma invasão organizada. Esse é o termo que ele usa. E ele diz, se antes nós tínhamos casos isolados, é porque em toda invasão, o rei ou o líder, ele manda alguns batedores, aqueles que vão na frente fazer a exploração inicial, para depois de fato proceder com a invasão. Então ele diz que o motivo pelo qual aconteceram tantos fenômenos lá na Europa e na América, pelo menos esses a gente sabe porque já tinham uma imprensa e um meio de divulgação mais desenvolvido, é porque os espíritos decidiram que aquele era o momento de proceder com uma invasão espiritual. Mas a pergunta que a gente faz é, ok, se eles se organizaram sob a bandeira de quem? Quem que é o tal rei que mandou, que organizou essa invasão? O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é um personagem bastante importante da codificação espírita.
Pelo que nós lemos, dá a entender, e quando eu digo dá a entender é porque vocês estão absolutamente livres para ter uma opinião contrária, de que ele era o espírito protetor de Allan Kardec. Alguns espíritos, quando se comunicam com Kardec, diz que o espírito da verdade, ele protegia a todos, mas ele se relacionava de maneira particular e especial com Allan Kardec. É esse espírito que, sob o nome apenas de A Verdade, se comunica com Kardec lá no começo e concede a ele a dádiva, e eu morro de inveja, não minto, eu sei que é um vício, uma paixão, mas eu morro de inveja porque Kardec tinha 15 minutos por mês com esse espírito para perguntar o que ele quisesse. Eu queria 5 minutos uma vez na vida, só para fazer 3 perguntinhas ali que estão me incomodando, e aí eu liberava. Mas, né, Kardec, Roger, tem uma diferença enorme. Mas então esse espírito, ele, além de ser o protetor, ou se vocês quiserem, um espírito intimamente vinculado a Kardec, ele também era o espírito que presidia esse movimento de invasão. Lá na Gênese, tem um trecho quando Kardec vai falar sobre a predição do Consolador Prometido. Ele diz o seguinte: o Espiritismo é fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito da Verdade. Durante algum tempo, teve uma discussão, e Kardec ele, aborda essa discussão de que o Espírito da Verdade, na verdade, seria um codinome para todos os Espíritos. Mas isso ele mesmo desmente na Revista Espírita, dizendo o seguinte: a qualificação de Espírito da Verdade não pertence senão a um, e pode ser considerada como nome próprio. Ela é especificada no Evangelho. De resto, esse Espírito se comunica raramente, e somente em circunstâncias especiais. Raramente com os outros, né? Porque com ele era todo mês. Deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderam indevidamente desse título. São fáceis de reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Por que estava acontecendo? Em vários lugares aí tinha gente recebendo mensagem para o Espírito da Verdade, e Kardec olhar a mensagem, ela era uma, perdão da palavra, uma porcaria. Não dizia nada com nada. Coisa que não acontece mais hoje. Hoje a gente só recebe mensagem fina pelo meio mediúnico. Mas brincadeiras à parte, algo que nos chama a atenção aqui é que Kardec diz: pode ser considerado como um nome próprio. Ela é especificada no Evangelho. E a pergunta natural é: onde? Onde é que está? Fica fácil para a gente porque esse texto que nós lemos antes sobre o Espírito da Verdade, ele está, como eu disse, incluído numa reflexão que Kardec faz a respeito de uma promessa de Jesus, que é a promessa do Consolador Prometido. E, se a gente for ler lá no Evangelho de João, essa promessa do Consolador Prometido, a gente vai encontrar algo interessante. Diz o seguinte, Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versos 15, 16, 17 e 26. Se, eu acho interessante essa condicional, se me amais, guardai os meus mandamentos. E aqui eu abri um outro parênteses, embora eu prometi que eu fosse ser breve. É interessante porque muitos de nós, e eu falo até de um ponto de vista histórico, entendeu? Guardamos o mandamento de Jesus na ponta da língua, mas não o amamos. E talvez daí surja toda a perversão da história das religiões, da qual o Espiritismo sabiamente mantém a sua distância, ao dizer que é religião sim, mas sob ressalvas. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador,
que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará vos lembreis de tudo que vos tenho dito. Eu vou propositalmente pular a parte do Espírito Santo, porque isso dá pano para manga, e focar no que nos importa, que é a promessa em si. Nesse momento, Jesus diz que vai pedir a Deus, e é interessante que ele diz o seguinte: pedirei a Deus, ao meu Pai, e Ele vos enviará. Como é que ele sabe que Deus vai enviar se ele ainda vai pedir? Óbvio, né? Ele nos ensinou isso. Pedi e obtereis. Porque Jesus sabe que dependendo da qualidade do pedido, é óbvio que Deus vai nos atender. Se você pede para Deus paciência para suportar as dores, você pode ter certeza que Ele atenderá. Se você pede para Deus para ganhar na Mega Sena, provavelmente não vai funcionar. Até porque tem um monte de gente pedindo a mesma coisa. E aí, por uma impossibilidade matemática, as coisas não funcionam. É igual pedir para o time ganhar, né? Não esquece que do outro lado, o outro time também tem muita gente rezando. Então, e ele diz que Deus enviará então um outro Consolador. E aí é o primeiro ponto. Quem é o primeiro Consolador? Isso está mais ou menos estabelecido, inclusive entre as outras religiões, que o primeiro Consolador é Jesus. Okay? Jesus é o primeiro Consolador. E ele pedirá ao Pai que enviará um outro Consolador. E ele dá a esse outro Consolador, além do título, obviamente, Consolador, dois outros nomes. Espírito Santo, que como eu disse, eu vou tomar a liberdade de ignorar, e o Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade. Esse Deu, dá, é tradução, tá? Tradução do grego, tradução do francês, às vezes a gente acha as duas. Eu prefiro da verdade, mas é independente, indiferente. Ok? E existem três características marcantes desse tal Espírito da Verdade. Ele ficará eternamente conosco, ele reestabelecerá todo o ensino de Jesus e ele ensinará todas as coisas novas. Kardec, nesse trecho do livro A Gênese, ele vai então demonstrar porque é lógico, não apenas uma boa teoria, mas porque é de fato lógico que o Espiritismo seja a única doutrina do mundo que tenha condições de clamar para si o título de Consolador prometido por Jesus. E o primeiro aspecto que ele aborda é a questão do restabelecimento ou da lembrança do ensino de Jesus. Porque quando nós pensamos que um Consolador, um Espírito da Verdade, terá de vir relembrar tudo aquilo que Jesus ensinou, a gente se pergunta, será que, por exemplo, 40 dias depois, quando uma língua de fogo desce do céu, faz com que os apóstolos falem em línguas no dia de Pentecostes, será que 40 dias depois eles já tinham esquecido o que Jesus tinha ensinado? Não me parece. Quem lê, por exemplo, os Atos dos Apóstolos, vê que Pedro, Paulo, João e posteriormente Tiago e os outros, eles têm bastante clareza a respeito do ensino de Jesus e os vivem até as últimas consequências. Tanto que o único que não foi martirizado foi João. E tentaram, jogaram ele no óleo fervendo e tudo. Então, não me parece que aquele fosse o momento ainda de um Espírito da Verdade, um Consolador vir restabelecer todas as coisas. Mas quando é esse momento? 100 anos depois? 200, 300, 500? Nós não sabemos. Mas há, como nós vimos, um outro critério. Ele deverá ensinar coisas novas. E aí vem a pergunta, que doutrina resgata o ensinamento de Jesus aliado a um novo ensinamento? Eu não vou dizer que não existe, mas eu não conheço nenhuma outra. E no tempo de Kardec ele afirma que realmente não havia. Mas há um terceiro aspecto interessante, que é o de ficar eternamente conosco. E Kardec diz que se esse Consolador fosse, como geralmente se imagina no seio das outras religiões, um indivíduo, um espírito, ele naturalmente não ficaria conosco eternamente. Porque se fosse encarnado, desencarnaria. E se fosse espírito, o que impediria de que ele, por exemplo, fosse para outro plano ou algo assim?
Além disso, o Espírito, ele não está presente no mundo de maneira a que nós possamos travar contato com ele integralmente. Então, Kardec diz que aquilo que se estabelece no mundo de maneira atemporal e permanece com os homens perpetuamente é uma doutrina. E nós vemos que isso acontece de fato. Por exemplo, se vocês decidirem, vou estudar ética, vocês provavelmente, o primeiro livro que vocês pegarão, um livro chamado Ética Nicomaqueia, foi escrito há 2.400 anos e ainda é a base de todo o pensamento ético. Por quê? Porque o homem, Aristóteles, morreu, mas a doutrina dele persiste. Então a doutrina tem essa característica de ficar eternamente conosco. Então, quando nós entendemos de maneira racional que o Espiritismo ele é o Consolador, está aqui estabelecido o primeiro e mais forte vínculo entre nós e Jesus. Certo? Porque se nós refletirmos a partir desse prisma, uma coisa pelo menos tem que ficar clara para nós. O Espiritismo ele deve relembrar o que Jesus ensinou, ensinar coisas novas e, obviamente, consolar. Certo? O que significa que qualquer tentativa de tirar do Espiritismo o ensino cristão é como querer tirar do meu corpo os meus ossos e imaginar que eu pudesse continuar vivendo. O cristianismo, no sentido de doutrina do Cristo, e não como um movimento histórico corrompido, ele é a ossatura do Espiritismo. Não há Espiritismo sem Jesus Cristo. Não há. Porque o Espiritismo, como nós vimos aqui, ele é ordenado por Jesus. E aí um outro ponto que eu vou fazer de conta que eu não passei batido também é essa vinculação entre o Espírito da Verdade e Jesus, porque também dá pano para manga. Existem pessoas que entendem o Espírito de Verdade como o próprio Jesus e pessoas que não, embora o número das que entendem seja um pouco maior, mas total liberdade para entender como quiser. Agora, o fato é que entenda o Espírito da Verdade como sendo Jesus, ou entenda o Espírito da Verdade como sendo enviado por Jesus, o caminho é o mesmo. O Espiritismo, ele vem do Cristo. E o Cristo não apenas manda o Espiritismo, ele imprime a sua DNA moral no coração do Espiritismo. E é por isso que quando nós vamos ler as assertivas morais que os Espíritos ensinam, nós vemos que os Espíritos, na verdade, não inventaram uma nova moral. A filosofia moral do Espiritismo nada mais é do que o ensinamento de Jesus Cristo posto sob a base da ciência espírita. E isso Kardec deixa claro aqui na Gênese, no seguinte trecho. Ele diz o seguinte: assentar exclusivamente as verdades do cristianismo sobre a base do maravilhoso é dar-lhe fraco alicerce, cujas pedras facilmente se soltam. O Espiritismo considera de um ponto mais elevado a religião cristã, dá-lhe base mais sólida do que a dos milagres, as imutáveis leis de Deus, a que obedecem assim o princípio espiritual como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, pois que o tempo e a ciência virão sancioná-la. Então, quando a gente olha, passa a olhar o cristianismo agora, não como simples doutrina pura do Cristo, mas como um movimento histórico, como religião, a gente entende que a vinculação do Espiritismo com o cristianismo como religião é a de lhe dar suporte. O Espiritismo, na verdade, ele não veio destruir a maneira como as pessoas fazem cristianismo. Veio dar-lhe novas bases, nova ossatura. Aí na questão 798 do Livro dos Espíritos, Kardec fala o seguinte: a marcha do Espiritismo, ou seja, o avanço na sociedade, né, o número de pessoas que o aderem a ele,
e o impacto que ele tem na maneira como a sociedade encara a vida, será mais célere que a do cristianismo. Porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então a ideia é justamente essa. Hoje, e vamos pensar hoje como num mundo sem espiritismo, ou num mundo antes do espiritismo, o cristianismo é essa doutrina religiosa que está assentada sobre dogmas, sobre milagres, sobre coisas que não têm condição de encarar a ciência face a face. O que o Espiritismo faz? O que está em cima dessa base fraca é o ensinamento de Jesus. Não há nada mais precioso. Então o que nós fazemos? Nós vamos destruir isso e construir um novo? Não. A gente remove, tira a base fraca, caindo aos pedaços, coloca uma base sólida de ciência, de observação e repousa o ensino cristão ali. Essa é a ideia do Espiritismo, pelo menos a ideia original. Porque o que acontece? A partir do momento em que nós fazemos isso, além do fato do Espiritismo dar esta base nova, através dessa iteração, naturalmente, todas aquelas coisas que foram, aquelas ervas daninhas que foram crescendo, porque a base estava podre, elas morrem por inanição. A partir do momento em que você entende o cristianismo sobre as bases do espiritismo, todas aquelas distorções, você não precisa nem procurar sair caçando, elas vão morrendo por inanição, porque elas perdem o sentido. Mas aí eu me encaminho para a conclusão. Nós olhamos para o estado de coisas estabelecidos no mundo e nós vemos que não foi bem assim que aconteceu. Porque se a ideia era tomar o cristianismo que já existia e substituir-lhe a base, nós olhamos para o cristianismo como religião no mundo e ele permanece o mesmo. E nós estamos aqui, não tomem no mau sentido, encastelados em nossas casas espíritas, distantes das igrejas, por exemplo. O que provocou essa cisão, se ela não estava nos planos originais? Só tem aqui. Fica a propaganda para a livraria aí, grátis. O que Kardec explica? Palavras dele. Em resumo, a igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que a buscavam, forçou-os a retroceder. E aqui eu faço uma pausa. Porque o que acontece? Quando o espiritismo surge, quem são os primeiros adeptos? Os católicos, os protestantes. E não passava pela cabeça deles que eles tinham que deixar de ser católicos, protestantes, ou seja o que fosse, para se tornarem espíritos. Por quê? Porque o espiritismo era uma ciência e uma filosofia. Da mesma maneira que algumas pessoas deixaram de acreditar no inferno porque entenderam que no centro da Terra só tem um núcleo, eles imaginavam que a partir do momento em que se conhece a ciência espiritual, se entende, por exemplo, de que não há demônio, de que não há castigo eterno e assim por diante. É, como eu disse, a substituição da base, mantendo o edifício. Segue Kardec. Pela natureza e violência dos seus ataques, ela ampliou a discussão e conduziu-a a um terreno novo. E aqui lembrando que esse termo, violência de Kardec, não é hiperbólico. Naquela época a igreja dizia assim: você é casado com um espírita, separe-se. Seu filho é espírita, deserte. Foi nessa época, um pouco antes, que um bispo em Barcelona mandou queimar vários e vários livros de Kardec em praça pública. O que deu uma ajuda danada, porque daí o pessoal saiu perguntando: o que é esse livro lá que o padre quis queimar, que eu quero ler? Então o espiritismo ele era de fato perseguido. Não como sequintes de crueldade da Idade Média, obviamente,
mas ainda com bastante violência, guardadas as devidas proporções da época. O Espiritismo, diz Kardec, era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a Igreja quem lhe deu maiores proporções, apresentando-o como inimigo formidável. Foi ela, enfim, que o proclamou uma nova religião. Então nós estamos aqui porque nos colocaram aqui. Aí vocês me perguntam, esse não era o plano? Não sei. Talvez Jesus já soubesse que isso ia acontecer e já previsse as coisas dessa maneira, e Kardec entendeu, olhando para os fatos da sociedade, de um outro jeito. Eu não sei. A pergunta que eu me faço é: qual é, ainda hoje, a nossa responsabilidade perante o cristianismo que está aí fora? Porque aqui dentro do nosso cristianismo, apesar ali de alguns tropeços, a gente tem uma compreensão razoável. Ainda não surgiu nada assim de muito bárbaro. Ninguém aqui deu R$1.000 querendo ganhar 5.000, esse tipo de coisa. Né? Então a gente ainda preserva, de certa maneira, as coisas da maneira como nos foram dadas. Claro, a gente ainda tem 150 anos, tem bastante tempo para fazer besteira ainda. Mas a gente espera que as coisas caminhem da maneira como estão. Mas quando nós saímos porta fora e nós olhamos o mundo cristão que está lá fora e que de certa forma está ruindo, o que acontece na cristandade de hoje? Nós temos um fenômeno de extrema polarização. Nos países mais desenvolvidos, nós temos um ateísmo que cresce exponencialmente, a evasão das igrejas alarmante. Você pega países bem desenvolvidos, por exemplo, como a Islândia, que tem 30 e poucos % de pessoas que são ateístas, um número bizarro. E nos países menos desenvolvidos, Brasil, praticamente todos na América Latina, na África, nós temos, no outro vertente, uma fanatização absurda. Um cristianismo que toma um viés extremamente perigoso de materialismo. Então, um cristianismo que se torna, por exemplo, lógica de mercado. Você investe aqui para receber no céu. Quando não, você investe aqui para receber aqui mesmo. Mas enquanto você não recebe, eu que estou pedindo, recebo. E assim por diante. Então, qual que é o nosso papel frente a esse fenômeno tão grave? Eu gostaria de dizer que tem uma fórmula salvadora, que a gente pode operar uma transformação radical no mundo. Mas eu não acredito que seja possível, porque para transformar o mundo, você precisa de duas coisas: um agente transformador e a vontade do mundo de querer ser transformado. Então, as coisas não funcionam tão magicamente quanto nós gostaríamos. Então, o que eu acredito seja o nosso papel como espíritas cristãos que resgatamos ou buscamos resgatar o espiritismo da maneira como ele foi estabelecido pelo Cristo: viver o espiritismo. É importante os esforços de divulgação, é importante os esforços de estudo, de esclarecimento, mas nada disso faz sentido nenhum sem a busca factual pela vivência do espiritismo. Porque da mesma maneira que os ensinamentos do Cristo só fazem sentido quando nós o amamos, a vivência religiosa dentro do espiritismo só faz sentido quando nós nos amamos uns aos outros. E eu encerro hoje exatamente da mesma maneira que eu encerrei da última vez que eu estive aqui, relembrando qual que é o objetivo do espiritismo, que Kardec escreve num outro livrinho também, muito esquecido, chamado Espiritismo em sua mais simples expressão. Kardec diz o seguinte: nada basta crer se a crença não nos faz dar um passo adiante na senda do progresso moral. O objetivo do Espiritismo é tornar o homem melhor para o seu próximo. Ou seja, da mesma maneira que não adianta ser espírita sem nos tornar melhores, também não adianta nos tornarmos melhores apenas para nós mesmos. Nós precisamos agir no mundo.
Talvez hoje a nossa esfera de ação esteja reduzida, seja no centro, das pessoas que nós auxiliamos diretamente. Mas nós sabemos que uma característica dos atos de amor é que eles perduram e se propagam no tempo. É assim que ainda hoje nós conhecemos atos comuns da vida do Cristo. E ainda hoje nos comovem e nos põem em movimento. Então o que nós podemos fazer é ter a esperança e a fé de que esses nossos pequenos movimentos, que sejam talvez dentro desse nosso ambiente espírita, eles se propagam. E talvez um dia esses atos tão acanhados, eles de fato motivem ou inspirem uma mudança na cristandade geral, como ela é vivida no mundo. Era isso, muito obrigado. Eu não consegui ser breve. E uma boa noite.